Café da Tarde, com Jaécio Carlos. Oferecimento. Roda, gira a colher, uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar, a família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Vamos comigo! Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Pegasus, automação comercial para o varejo, bares, restaurantes e postos de combustíveis. Consórcio Nacional Chevrolet. Mais de 30 anos com as menores taxas do mercado e sem taxa de adesão, ajudando milhares de brasileiros a realizar o sonho do carro 0 km em até 84 meses para pagar. Faça o seu e concorra ao prêmio de R$25 mil todo mês pela Loteria Federal. Não perca tempo e dinheiro. Passe agora em uma concessionária Chevrolet e faça o seu consórcio. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Café da Tarde com Jaécio Carlos e hoje eu estou trazendo o designer gráfico e expert em marketing político, Eider Macedo. Tudo bem, Eider? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado e pelo antes convite. de nós começarmos a conversar, eu vou oferecer para você o café São Brás, elegantemente brindado. Você participou de quantas campanhas políticas? Eu já fiz 11 campanhas, estou indo para a minha 12ª campanha. Ontem eu recebi um convite para fazer Marta em São Paulo, mas por eu não acreditar no PT, eu declinei do convite e por ser elegante eu cobrei um pouco mais, porque sabia que a proposta não iria ser aceita, mas não me sinto à vontade trabalhando para quem eu não acredito. Mas aí são posturas pessoais. Esse ano a gente vai ter uma eleição que o Volber disse sui generis. Eu não acho que seja sui generis, eu acho que ela seja a primeira eleição na história da humanidade a você poder ouvir com quem você está dialogando, porque até então os meios de comunicação não tinham esse poder, a coordenação de algumas campanhas políticas, e eu tenho orientado os meus candidatos que as eleições elas serão definidas antes das convenções. Que critério, por exemplo, você adota assim? Quando você vai conversar com uma pessoa que é candidata, vamos supor, vereador ou prefeito, na sua visão, que critério você adota para aceitar trabalhar para ela ou não? Como é que você faz isso? A gente não aguenta mais 4 anos de corrupção. É óbvio que isso não vai acabar, mas a gente não aguenta mais 4 anos de um governo como, por exemplo, de Carlos Eduardo e tal, que não faz absolutamente nada. Sim. Eu acho que isso a gente vai ter uma mudança, e como eu não tenho poder de mudar o sistema, eu faço a minha parte. Eu fui criado pelos meus pais para ser uma pessoa correta, eu tenho uma formação religiosa muito apurada, e o critério de escolha meu é poder acreditar em quem se propõe a fazer o bem, apesar de não ter esse poder de controlar a partir do momento que eles vencem. Mas o meu critério de escolha é eu poder acreditar naquilo que eu estou vendendo. Você tem que falar olho no olho e ver e sentir, né? Porque você tem que ter um princípiozinho de aceitar até no timbre de voz da pessoa, se ela está mentindo, se ela está enganando, se ela está falando a verdade, para ter credibilidade. Porque sem credibilidade fica difícil de trabalhar, né, Eider? Eu diria até um pouco mais. Eu não diria que só credibilidade, não. Eu acho que a gente tem que humanizar a nossa comunicação. A agência de propaganda ela não tem no seu cerne uma estrutura para fazer campanhas políticas. A campanha política ela é um marketing específico para isso, é um marketing político. Por isso que a gente se prepara para fazer o marketing político. Qualquer produto que eu tenha a vender, o Café São Brás ou qualquer um outro, qualquer coisa que eu diga dele, ele vai ter que aceitar. O político não, você faz um texto, a gente fazia um texto para Brizola, ele achava a coisa mais linda do mundo, mas abria a câmera e falava o que ele queria falar. Ele não ia ler seu texto. Essas raposas políticas que a gente conhece nos ensinaram a ter um parâmetro de não escolher esse tipo de caminho político. Então eu tento humanizar, e como eu estou num processo de fechamento de contrato, isso é um jogo de xadrez, né, porque existem várias outras, é um jogo caro, é uma proposta, é uma eleição, é uma disputa muito cara, precisa ter muito dinheiro, e aí a gente tem que ter certos cuidados e certos critérios. O que você achou dessa redução de tempo? Porque hoje não se fala mais em campanha política, né, campanha eleitoral, para 45 dias. O que você me diz disso?
Jair, eu acho que aqui não é o canal para se falar isso, porque é um assunto bem específico do nosso segmento. Sim. Mas eu acho que as eleições esse ano é um golpe. Ela tem 40 dias somente, ela foi formatada, inclusive os cientistas políticos que formataram as eleições para esse ano são todos meus amigos, professor Marcos Figueiredo, André Siqueira, o Suassuna, o Vespasiano Luiz, e eu liguei para todos eles e disse, porra, vocês instauraram um golpe nesse país, porque a gente vem de alguns escândalos que não vai dar tempo de corrigir, depois a gente entra num processo de Olimpíada, que a mídia fica toda voltada para esse processo olímpico, e o Brasil vai mostrar ao mundo como é que se faz uma Olimpíada, e logo depois você tem 40 dias para uma disputa de 5.400 municípios, isso não tem nem como se conceber isso. Então ela foi feita para quem está no poder não saia. Mas eu acho que aqui não seria o veículo, o canal mais correto para discutir isso, porque senão eu vou preso. Deixa eu te falar uma coisa. Essa sua parte como design gráfico, inclusive eu quero dizer para vocês que a marca do Café da Tarde com o Jair Cara foi criação dele, né, do Eider Macedo, que cria as capas, inclusive, da Informática em Revista. Me comenta um pouco sobre esse seu trabalho do design gráfico. Eu estudo muito estética e o meu trabalho ele é feito por luzes. Eu sou espírita e o meu trabalho é feito por esses meus amigos e orientadores espirituais. Eu normalmente não vejo o trabalho que eu faço. Eu vejo 2, 3 dias depois. Eu também não sei explicar como é que isso acontece e não procuro explicação para isso. Sim. Mas eu tenho orientações que me fazem preencher um papel em branco com essas imagens. Então são amigos que eu reconheço, que não sou eu que faço, e eu rezo para que eles não me abandonem. E reza muito. E rezo muito. E a tua experiência escrevendo e fazendo um trabalho em parceria com a Globo, conta um pouquinho dessa experiência tua. Eu fui convidado agora para fazer 2 minisséries para a Globo. A Santa que não gostava de velas, uma história fantástica, são 5 episódios, 10 capítulos. É a história de uma prostituta que vira santa e transforma-se no nome da cidade, e ela começa a operar alguns milagres, e ela não gosta de velas, ela simplesmente apaga as velas que as beatas põem no pé dela, e as beatas acham que é o vento e tal, e aí se desenrola algumas tramas, são 5 tramas, muito bem escrito, muito bacana, e eu já tinha trabalhado com o pessoal, e mandei o material já foi todo aprovado, eu já estou fazendo a 2ª minissérie, que é A Lua na Parede, outra minissérie sensacional, pessoal de uma criatividade bacana. A Santa estreia nas férias de dezembro e A Lua na Parede em março. Pô, parabéns, esse é um trabalho realmente importante. Agora, o que você acha do futuro das agências de propaganda? Porque muita gente fala que a agência não vai existir mais, porque a internet acabou com as agências. Qual é o teu posicionamento com relação a isso, Eider? A gente está passando por agência de propaganda. É bacana esse universo da propaganda, porque a propaganda ela acompanha a sociedade, ela é feita para acompanhar a sociedade, e a propaganda ela faz isso muito bem. E como estamos numa mudança completa de hábitos, de formas de se comunicar, de meios de comunicação, a agência passa por essa evolução também. Então eu acredito que a gente vai se adaptar muito rapidamente. Natal tem 12 agências modelo para o Brasil inteiro, a Marisa, Articê, faz propaganda, Marca, 2A, todas elas, Brisa, Bora, Crioula, todas elas tem um padrão de excelência muito bom, e eu acredito que elas vão se adaptar muito rapidamente. A gente fala muito na criação em se fazer off, on, digital e tal. Eu acredito que não existe isso, off, on, é tudo criação. Só que agora as plataformas são as redes sociais e a gente não pode abrir mão porque a gente tem praticamente 1 bilhão de pessoas usando as redes sociais e a gente não tem ideia do alcance disso. Do alcance disso. E hoje, pela primeira vez na história do mundo, você consegue ouvir com quem você se comunica. Em momento algum na história da humanidade você teve meios de comunicação dessa forma. A gente hoje está tudo concentrado aqui. Eu acredito que muito rapidamente a gente mude para uma outra tecnologia, porque é irritante falar por um celular, mas como é novidade a gente ainda fala. Mas eu acredito que isso aqui deva ser substituído por um óculos, onde você pense em um dos lados
seja computador, o outro seja para você não bater no carro na frente, o que quer que seja. Eu participei de um treinamento na Agência 3 no Rio de Janeiro, de uma molecada que estava criando uma nova tecnologia para idosas, para senhoras idosas, que é exatamente um óculos em 3D, onde ela tem um mousezinho na mão e ela fica controlando o que está naquele óculos. Isso vai explodir, porque isso realmente, falar por aqui é irritante, você está apertando. É maravilhoso porque ele resolve um problema. Eu lembro quando eu vinha passar férias em Natal, minha família toda para Telerne ali no Alecrim, para passar um minuto falando. Fala você, aí fala você. Então, não existia comunicação naquela. E hoje a gente não só faz a comunicação, como a gente faz a própria audiência. Você comentou uma vez que parece que o celular foi feito para mulher. O mundo, atualmente, ele foi feito para mulher. Tudo que você compra no supermercado hoje, se você não tiver unha, você não abre. Você entrar num carro, a quantidade de porta-trecos que tem dentro de um carro é coisa impressionante. Eu costumo dizer que a única coisa desenhada para o homem foi a lata de cerveja. Você abriu ali, bebeu, vai embora, joga fora, vai embora. E se fosse feito para mulher, em spray. Se você beber cerveja fosse feito para mulher, em spray. Poderia cerveja em spray, né? É para esculhambar logo com essa porra. Então o mundo, ele é feminino. Homem vê anúncio que tem mulher, mulher vê anúncio que tem mulher, mulher é quem manda, pelo menos lá em casa. Então, assim, o mundo ele é um mundo feminino. É mulher quem faz o filho, mulher quem cuida do filho. Pois é. Agora me fala da sua agência, da sua empresa, Ateliê, né? A gente vai atravessar um processo eleitoral que eu quis isso para mim, eu escolhi isso para mim. Desde 1989 que eu faço campanha política, meu único calote político foi com o PT, foi a primeira campanha que eu fiz e nunca mais. Ismael, né? Ismael Silva, aquela putada toda. E aí foi o suficiente para não querer mais. Tenho uma certa predileção pelo PSDB, mas a partir do momento em que acabar as eleições, aí eu tenho um sócio, são 2 players do Rio de Janeiro que estão investindo aqui comigo e a gente vai montar uma estrutura para atender o mercado privado local. Ok? A gente tem alguns contatos, eu tenho clientes no Canadá, na Noruega, África do Sul, Rio de Janeiro, Canindé do São Francisco, então... McLuhan foi bem exato quando disse que acabam as fronteiras. Estando conectado na internet... Você não tem mais fronteira. Não tem mais fronteira. Que me parece é o slogan da TIM, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras. Exatamente. Você vê futuro na publicidade digital, Eider? Não tem como a humanidade não ter publicidade. Você chega num supermercado e se tivesse tudo em branco, você sai à mesma hora, porque você vai atrás de suas marcas. Outro dia eu vi um exemplo... com relação a marcas, você pega 2 pacotes, assim, um de sal e outro de açúcar, se não tiver o nome, você não sabe quem é quem. Não faz. E é mais ou menos por aí, né? O próprio sabonete em pó, se botar aquele saco com sabonete, com sabão azul, você não vai saber. E qualidade já não é mais um diferencial, porque você não acha que vai sair de casa para consumo e vai ter acesso a alguma coisa que não tenha qualidade. Então, qualidade é o nosso diferencial, isso há muito tempo que a gente já não usa isso. Não existe a possibilidade de você entrar no supermercado e achar que um daqueles produtos não tenha qualidade. Tem que ter qualidade, a base é a qualidade. Mas você vai em busca das suas marcas. Isso é fato, isso é comprovado. Você tem a Nestlé, você tem a Sadia, você tem uma guerra silenciosa, que, como diz uma Hollinage, a guerra ali é pelas cores, não é aquele feirante que diz, olha a fruta, olha a fresquinha, olha aqui, dona de casa, não. É uma guerra das cores e é uma guerra de posicionamento. Então, tudo ali é estratégico. E eu acredito que não tem como acabar esse processo de comunicação. Ele mudou o sistema, ele mudou as mídias, ele mudou os canais onde ele passa a ser veiculado, ele mudou a forma de remuneração. Mas como o publicitário é um profissional vanguarda, ele muito rapidamente ele vai se adaptar aos novos tempos, não tenho dúvida. Eu acredito nisso. E é um mercado gostoso, né? Criativo, porque tudo começa pela criatividade. Já é gostoso esse café, puta que pariu. Que café é esse que você está tomando aí? Puta que pariu. Café São Brás é muito bom realmente. Dá gosto. Dá gosto, muito bem. E aí você vê muita perspectiva aí na publicidade digital, no marketing digital, no marketing político, bem feito. Tem que ter profissionais para isso. Não pode ter mais enganador, né? Ou você sabe ou você não sabe. É por aí mesmo? Eu inclusive peço permissão para ser um pouco mais completo. O que acontece com a agência de propaganda e com a nova determinação é a sociedade que determina.
A nossa mídia no Brasil, ela é uma mídia intrometida. Você está assistindo o seu filme, ela se intromete e entra com comercial. Você está lendo sua revista, ela se intromete e entra com comercial. Você está ouvindo o seu rádio, ela se intromete e entra no comercial. E a partir de agora, ou você tem pertinência para estar aqui, ou você não vai ser assistido. Porque existe a possibilidade de, com 4 segundos, você pular o comercial para que não faça interferência naquilo que você esteja assistindo. Então a gente vai ter que mudar. E eu acredito que a gente muda muito rapidamente. Eu acredito que a gente se adapta muito rapidamente. Inclusive, esse nosso programa Café da Tarde com Jaécio e o Carlos, ele é especialmente para o YouTube, para as mídias sociais, e nós temos tido uma visualização muito grande. Porque quem é entrevistado aqui pega o link do programa e manda para toda a sua galera. E aonde você estiver, você vê o programa, lê, e você gosta e se apaixona. Você ganhou uma caneta da Pegasus. Olha só. Você vai receber a revista Informática em Revista de dezembro. Aliás, Eider é o criador de todas as capas da Informática em Revista e que são elogiadas, viu, Eider? Bacana, você tem recebido bacana, muitos elogios bacana. pelo seu trabalho, pela sua criatividade. E você tem os minutos finais aí para você se despedir da forma que você quiser, informando o seu telefone para contato, o seu site, seu e-mail. Vou mandar um beijo para você, meu pai, minha mãe e Pachucha. Pronto, é isso. É isso. Ok, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, então. Tchau. Café da Tarde, com Jaécio Carlos.